Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que nós estamos nos achegando então para mais um estudo bíblico. Então iniciamos cantando, então neste momento, em Jesus Amigo Temos. Boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Boa noite também quem nos visita e participa conosco desta live, desse estudo bíblico. Afinal, hoje é quarta-feira e conforme aconteceu agora várias quartas seguidas, nesse período de pandemia pelo Covid-19, temos nos encontrado aqui para estudos da palavra do nosso Deus. Sinta-se você abraçado, que bom que você está aqui conosco. A saudação então a Eliane Rodrigues, boa noite. Também a ela, os seus queridos, o esposo, o Valdecir, os filhos, o Diego, o Bruno. Boa noite também a Deise de Paula, e os seus queridos, a família, a Márcia Daman, boa noite. Muito bem-vindos também a Luíse, a Cirlei, que bacana, dona Leonilda Reisner, mais uma vez conosco, Rosane Gribler, boa noite, a Neura Cardoso, boa noite, é sempre bom estarmos juntos, aqui estudando a palavra do nosso Deus, Maristela Balt, muito bem-vinda, Rudimar Raunstein, Zé Luiz Pereira, um abraço a vocês aqui também conosco. Que bom estarmos aqui então reunidos. Eu imagino que vocês, a maioria pelo menos, estejam aí com a sua Bíblia na mão, ou se não, poderão acompanhar aqui, ouvir, pois estaremos lendo a palavra e estudando ela, dando sequência ao estudo de Filipenses. Também saúdo então Elisete Fácil Lampa, Danila Schneider, isso, e os seus queridos Eugênio, a família, que bacana, descansando um pouco de todo o trabalho também hoje realizado, Eugênio, aqui na igreja, e agora estudando a palavra de Deus. Dona Hilga Ferrari, também uma satisfação. Samara,
Olha que bacana estarmos juntos, Dona Jurema, Desmar, boa noite. Eloy Reisner, sempre bem-vindo, Eloy, né? Saudades aí dos queridos, Luiz César de Castro, Andréia Amaral, afilhada e o afilhado, com certeza estão aí também, né? Eber, um abraço para vocês que se achegam aqui. Então a Veridiana Schneider, também boa noite, o Fábio Gerevini, o Tainara Chaposnikov. É bom estarmos aqui, né? Dona Clair von Millen, boa noite, o Alexandro e a Cristiane, Dona Astrid Bender, lá de Horizontina, Guerreira, né? Um instrumento especial de Deus também lá, Ivete Pô, boa noite, Ademar Washman, o Jonathan, Marlene Eliane Schneider, né? Eloir Hirt e os seus queridos Astor da Silva, Cleice Kuntz, que turma bacana, gente. Bom estarmos juntos aqui, que você se sinta abraçado neste momento, que Deus e Espírito Santo nos fortaleça na fé. Hoje é o estudo de número 7, página 57, quem tem o livrinho. E o tema do estudo desta noite é o que ocupa a nossa mente. Antes de olharmos qualquer coisa aqui, se você avaliar agora a tua mente, querido irmão, querida irmã, o que mais ocupa a tua mente, o teu pensamento, sobre o que mais você pensa no dia a dia da tua vida, o que mais ocupa a nossa mente? O que ocupa a nossa mente? Quantas dessas coisas que ocupam a nossa mente são coisas boas e quantas coisas de repente nos fazem mal, trazem prejuízos, talvez trazem sentimentos que Deus nem gostaria que nós tivéssemos ou cultivássemos na nossa vida. Não é verdade? Bom, sabemos que aquilo que ocupa a nossa mente de uma forma ou de outra acaba se refletindo. Então, no nosso viver, no dia a dia, nos nossos sentimentos, enfim, como nós estamos. E nós aqui então temos a oportunidade de, na ação do Santo Espírito, sermos fortalecidos naquilo que Deus quer que ocupe a nossa mente e o nosso coração. Então, que Deus e Espírito Santo trabalhe em nós aquilo que é da sua vontade, para que de fato nós cresçamos naquilo que Ele espera de cada um de nós. Também um abraço a Marciane, que se achegou também aí para participar deste momento. Demais que continuam se a chegar para esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Queremos nesse instante falarmos com o nosso Deus, então em oração. Convido você aí, aonde você está, a juntar as suas mãos, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça em sinal de humildade, de reverência, para nós também nos concentrarmos melhor e assim falarmos com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas bênçãos, por tua presença, por tua direção na nossa vida e dos que nos são queridos. Porque tu tens todas as coisas sob o teu controle, sob o teu cuidado, sob o teu comando. Ou seja, nada passa desapercebido de ti no mundo todo. E te louvamos, porque tu és um Deus onisciente, ou seja, que tem todo o saber, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus grande no amor e na misericórdia. Te agradecer porque em Jesus Cristo nós somos os teus filhos, porque em Jesus nós já podemos ter a certeza do céu, porque Jesus cumpriu os mandamentos por nós e pagou os nossos pecados. Sabemos que mereceríamos o inferno, a condenação, mas por causa de Jesus temos na tua graça a certeza da salvação, do teu amor e do teu cuidado aqui em todos os dias, em todos os momentos. Queremos te agradecer porque Jesus subiu ao céu e foi nos preparar um lugar e virá para nos buscar na morte ou no dia derradeiro. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecer porque no momento que tu quiseres nos levar, assim o será. Não sabemos como isso vai acontecer, mas sabemos que entre meio a todas as coisas, tudo tu diriges pelo melhor, apesar disto fugir de nossa compreensão frágil e fraca como seres humanos. Também queremos te agradecer porque
Depois que Jesus subiu ao céu, de fato, a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu. E o Espírito Santo está em nós, habita em nós e age através da palavra e sacramentos em nós e no mundo, mantendo-nos na fé, pondo pessoas na fé e produzindo os frutos necessários para a vida. E neste momento, ó Deus e Espírito Santo, age em cada um para que cresçamos na fé. Não queremos crescer só no conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, mas queremos crescer na fé, na confiança em Tuas palavras e promessas. Queremos, neste momento, também te pedir perdão pelos pecados. Perdoe os nossos pecados cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. E nesse momento de encontro, nesta live, nesse estudo bíblico, que cresçamos naquilo que Tu esperas de cada um de nós. Que cada vez mais ocupe a nossa mente e o coração as Tuas palavras e promessas, a certeza do Teu amor e cuidado, os objetivos de vida que Tu instigas a cada um de nós, e que possamos administrar todas as tensões, preocupações, ansiedades e sonhos, pondo tudo isso diante de Ti, certo de que no Teu amor tudo Tu diriges pelo melhor. Abençoe-nos aqui reunidos para esse estudo bíblico. São várias famílias aqui reunidas, muitos irmãos e irmãs na fé de diversos lugares e da congregação Cristo de Lajeado. Que nós, de fato, sintamos o Teu amor, a Tua presença e nos sintamos abraçados também neste momento de encontro contigo na Tua santa palavra. Nas Tuas mãos colocamos a nossa vida, ansiedade, preocupações e sonhos, certos de que em Jesus tudo Tu diriges pelo melhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos, então, neste momento, cantarmos, então, mais um hino. Cantemos, então, ao nosso Deus, então, neste momento. Uma centelha só. Quem sabe, canta de cor, né? Então, este hino, um belo hino, também do Inário Louvai ao Senhor. O hino 128, quem tem o Inário, o hino 128, uma centelha só. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade, igual a quem encontrei, Ele é a realidade. No alto da montanha, ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, né? Nós estamos aí numa live, então, com estudo bíblico, que tem o tema O que ocupa a nossa mente. Então, esse estudo, ele foi escrito
pelo colega pastor de Nova Hartz, pastor Adilson Derli Schink. O texto bíblico em foco é Filipenses, capítulo 4, então o versículo 8 e o versículo de número 9. Filipenses 4, 8 e 9, que nesse momento, então, leio. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E também o texto aqui apresentado, então, na NA, então, numa nova tradução, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tenho a convicção de que esse texto é um dos melhores para orientar os cristãos em questões delicadas. O apóstolo Paulo, então, nos aconselha a cuidar bem da nossa mente e dá algumas dicas sobre o que deveria ocupar a nossa mente para termos uma vida espiritual saudável e podermos contar com a paz de Deus. Que interessante. O que nós precisamos fazer, né? Ou seja, o que nós precisamos fazer para termos uma vida espiritual saudável e podermos contar com a paz de Deus. Para iniciar o estudo, leiam o texto e apontem as 7 ou 6 virtudes recomendadas, então, pelo apóstolo, conforme também aí nós vemos no próprio texto aqui apontado, né? Então, quais seriam então essas virtudes? O que nós podemos entender? Quais seriam então essas virtudes? Né? Ele nos aconselha bem a cuidar bem da nossa mente e dá algumas dicas sobre o que deveria ocupar a nossa mente para termos uma vida espiritual saudável e podemos contar com a paz de Deus. Né? Então, conforme então, a nova tradução da linguagem de hoje, aí então nós vemos aqui então algumas virtudes então aqui apontadas, ou seja, nós lemos aqui no texto, na NA também, ou seja, muitas coisas bem interessantes destacadas então para nós, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro, agradável e decente, ocupar a nossa mente. O texto aqui diz, né? Ou seja, tudo aquilo que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, que ocupe isso, então, a mente, que ocupe isso, o pensamento da gente. Uma forma interessante, né? Nós podemos pensar agora sobre a questão de cuidados. Como a gente precisa, então, se cuidar como cristãos que nós somos? Qual a melhor forma de nós, ou como você se cuida? Talvez é melhor assim a pergunta. Quais os cuidados que você tem tido com relação a você mesmo? Como você tem cuidado de ti? Nós podemos pensar num primeiro momento como um todo. O que é que Deus espera de nós com relação ao cuidado pessoal? Bom, em Cristo nós fomos salvos, somos filhos de Deus, temos certeza da salvação da vida eterna, que Deus está conosco aqui em todos os dias e momentos, mas nós temos algumas responsabilidades pessoais no cuidado com relação a cada um de nós. Quais são essas responsabilidades pessoais? O que é que Deus, em termos gerais, gostaria de você e de mim? A primeira coisa que eu vou destacar nesse momento, eu vou falar em termos gerais, aí entramos na questão espiritual, nos pontos destacados especialmente pelo texto, né, e olhando para a mente. Em termos gerais, a primeira coisa importante, Deus pôs a fé em nós, e lembremos que o Espírito Santo
o enviado de Deus. Nós festejamos isso no Pentecostes, agora final de semana, a vinda do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já está na terra desde o primeiro Pentecostes. Ou seja, né, quando o mundo foi batizado então com fogo, ou seja, veio o Espírito Santo, e ele passou a estar aí. Ele não está num sobe e desce, não vai e volta, em que nós precisamos fazer um aquecimento para que o Espírito Santo venha e haja em nós. Não. Ele veio e está em atuação. Assim como Deus Pai criou o mundo, guarda ele, agora o próximo final de semana é o final de semana da Santíssima Trindade, né? Ele cumpriu a sua obra, mas ao mesmo tempo ela é continuada na preservação do universo. Aí veio Deus Filho cumpriu a sua obra, subiu aos céus, né? É claro que ele ainda intercede por nós, então a obra também de Deus Filho é continuada. E aí vem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e edifica a igreja, ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. É a ação do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo age? Ele age pela palavra, batismo e santa ceia. Batismo é uma vez só para toda a vida. A palavra de Deus, então nós precisamos dela continuamente para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então qual é o primeiro cuidado que a gente precisa ter, pessoal? Alimentar a fé continuamente pela palavra. Logo, ou talvez na tua congregação, você já tem a possibilidade, algumas congregações, talvez distantes de Lajeado, já tem cultos presenciais novamente, né? Então aqui também está se encaminhando para isso. Com cuidados, aquela coisa toda, seguindo as orientações, mas nós também caminhamos justamente para o início das atividades presenciais, primeiramente com relação aos cultos. Aí teremos a Santa Ceia também na igreja. Ou seja, então o culto tem que ser prioridade na nossa vida. E com certeza no templo é tudo aquilo que Deus quer, é o melhor que Deus quer. Quando isso não é possível, que bom termos uma outra alternativa, como por exemplo agora, né, online. Ou seja, precisamos do culto, onde nós vamos agradecer, louvar, servir, mas onde especialmente Deus nos serve na palavra e sacramentos. Precisamos do estudo bíblico da palavra, e que bom que nós aqui estamos nos reunindo para estudar a Bíblia. Que bom que você veio aqui, aceitou esse convite de estar aqui com a gente então nessa noite, estudando a palavra de Deus. Ou seja, estudar a Bíblia, a palavra de Deus continuamente. É um desafio para nós. Teria que acontecer particularmente, né, ou seja, leitura bíblica pessoal, né, cada um deveria, porque não até seguir um programa de leitura da Bíblia, seria muito bom. Muitos irmãos e irmãs, né, terminam uma vez a leitura da Bíblia e começam de novo. A Selmar lá do Panelinha, né? É isso aí. Eu tenho certeza que tem mais pessoas que fazem isso, ou seja, seguem um programa de leitura da Escritura Sagrada continuamente. Isso é muito bom. O outro aspecto, né, pensarmos sobre a questão de devoção, né, fazermos devoções continuamente. É muito importante. Diariamente é o certo. Puxa, eu não fiz hoje. Puxa, eu não fiz ontem. Que Deus nos perdoe, vamos fazer melhor hoje em diante. Né? Nós podemos fazer melhor. Certo? Então, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, no cuidado pessoal, é não impedir o Espírito Santo de agir em nós, pela palavra e sacramentos, e oportunizar que ele possa agir em nós continuamente, para que ele age em nós, então, continuamente. A segunda questão, e eu vejo assim que é importante, é o cuidado também do corpo físico, né? A boa alimentação, ou seja, se alimentar regularmente, continuamente, né? É importante você pensar sobre a tua alimentação, não é verdade? Isso os médicos dizem pra gente, que a gente, para se cuidar, precisa se alimentar corretamente, né? Então as refeições são muito importantes. Dizem que o café deveria ser de rei, né? O almoço deveria ser de príncipe, né? E a janta deveria ser de mendigo, não é verdade? A Marciane está aí, né? Ela está aí, é nutricionista, né? Puxa vida, né? E a gente sabe que isso nem sempre isso acontece, certo? Mas deveria de ser assim, além de termos lanches, e assim deveria de ser, um cuidado com o corpo. E podemos cada um pensar, puxa, como é que eu estou cuidando da alimentação, né? Cuidar da alimentação, como é que eu faço isso, como é que a gente, ou seja, existem orientações para nós com relação a isso. Aí algo que a gente vai escutar sempre também, precisamos de atividades físicas, certo?
aqueles que não têm deveriam fazer, ou seja, seguirmos cuidando da vida. Ora, quem sabe no lazer, em casa, ou seja, do corpo, ou no trabalho, termos cuidados. Por isso existem normas também técnicas para os profissionais de diversas áreas. Por exemplo, quem trabalha em áreas de risco, eletricidade, ele tem normas que precisa seguir. Quem trabalha, ora, com relação à construção, também precisa, né, seguir, né, certas normas, né? Os termos técnicos vocês talvez conhecem melhor que eu, né? Mas, enfim, existem normas para cumprirem dentro desse cuidado. Assim também a gente vê na vida, né? Bom, e se olharmos como um todo, os próprios mandamentos de Deus, eles são um freio, são um espelho e norma. São um freio porque nos impedem das más ações, né? São um freio, então, em nós, como um freio do carro, né? Um espelho mostra sempre a nossa realidade, dependência de Jesus, e norma mostra o melhor caminho para viver e ser feliz. Agora, pensando justamente nessa questão do cuidado espiritual e essa orientação que nós recebemos de imediato no texto, quantas coisas nós estamos permitindo que chegue a nós na nossa mente e talvez nos influenciem e afetem espiritualmente, ou interfiram naquilo que Deus tem construído na sua palavra em nós. Quem sabe quanto lixo, ora, você tem permitido entrar na tua mente e talvez depois aquilo acaba se incorporando ao nosso ser, ao nosso caráter, tomando conta da nossa vida e nos destruindo. E nós podemos pensar até a questão agora, por exemplo, né, nesse período de pandemia que nós vivemos aí, né? Quantas pessoas espiritualmente talvez fragilizaram, talvez psicologicamente fragilizaram nesse período, talvez ouvindo e alimentando a mente com muitas coisas que, na verdade, foram muito danosas. Talvez até notícias falsas, né? Ou cedendo ao pânico semeado, porque foi semeado muito terror, também pânico nas pessoas. A gente sabe que a doença ela é sempre séria. Essa também é uma doença que muitas pessoas com essa doença foram a óbito. Não quer dizer que foram a óbito por essa doença, mas talvez tendo como uma causa, como um somatório, né, um conjunto. É claro que nós, como cristãos, sabemos que existe uma responsabilidade pessoal no cuidado com cada um, mas também sabemos que quando Deus quiser nos levar, Ele também vai nos levar, se assim Ele o quiser. Certo? Agora, o que eu quero dizer nesse momento assim, quantas pessoas adoeceram se alimentando talvez com notícias falsas, ou talvez quantas pessoas talvez perderam a sua família, vamos pensar assim, destruíram a sua família, enchendo a mente e o coração com pensamentos errados. Talvez, quem sabe, cultivando pensamentos e coisas que não deveriam cultivar. Certo? Ou seja, enchendo a mente de lixo. Quantas pessoas talvez se destroem por si, fragilizam em si? Quantas pessoas acabam perdendo a família? Quantas pessoas acabam até se desesperando na vida? Aí percebam, então existe uma responsabilidade pessoal em cada um. E nós não podemos fugir dela, né? Certo? Existe uma responsabilidade pessoal. O cuidado da mente, o cuidado físico, do corpo, com relação também ao trabalho, à vida como um todo. Então existe uma responsabilidade pessoal. Tá? Então o texto aqui, acho que ficou claro, imagino que para você também deva ter ficado claro, aqui a orientação, então, no estudo de hoje. Bom, são poucos versículos assim apontados então para esse estudo de hoje, mas assim muito interessantes então para nós. Né, que a gente de fato busque cultivar, né, aquilo que é verdadeiro. E aí é dúvida, sim, mas e o que é verdadeiro? Sim, mas o que é digno, o que é correto, o que é puro, o que é agradável, o que é decente? Como é que a gente vai saber isso? Né? Como a gente vai saber se há alguma virtude nisso ou naquilo? Para que aí sim nós também queiramos, né, cultivar este pensamento ou aquele. Bom, aí, gente, não é sem motivo que a gente está aqui, não é verdade? Aqui, ó. É assim que a gente sabe realmente, né, aquilo que é verdadeiro. É aqui na palavra que a gente sabe aquilo que é digno, que é correto, que é puro, que é agradável, que é decente. O que foge daqui, ou seja, é contra a palavra de Deus, não preenche esses requisitos necessários para essa construção nossa
uma construção saudável da mente, do coração e da vida. Lembremos o seguinte, que aquilo que nós vamos cultivando, né, as ideias que nós vamos, né, ouvindo, ou de repente os filmes que vocês vão assistindo, né, quem sabe as séries que vocês vão olhando, os livros que vocês vão lendo, né, esses, podem ter certeza, acabam influenciando direta ou indiretamente sobre os princípios, conceitos e valores da nossa vida. E aí entra o grande ponto, né? Lembremos que o Espírito Santo age em nós pela palavra, o batismo e a Santa Ceia. Isso significa que temos que ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que lemos, com aquilo que, enfim, cultivamos. Damos espaço, damos tempo, né? Então é importante isso, esse cuidado. E destaco aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, vocês lembram? É um texto clássico, né? Que nós cristãos lembramos bem. E é oportuno lembrar, diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, lá primeiro fala no início lá dos últimos dias. Lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis ou não? Você tem vivido tempos difíceis? Haverá tempos difíceis. Não podemos negar, é a realidade. Agora o texto adiante diz: muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos. Olha que importante. A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Essas palavras, elas são muito parecidas também com o texto de Filipenses que nós estamos estudando. E aí o texto adiante diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. E transformou em bênção na vida do apóstolo Paulo, como ele transforma em bênção também nos dias de hoje, os tempos difíceis e os sofrimentos que ora nós também como cristãos enfrentamos. Então todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Ou seja, de alguma forma, acabamos sendo perseguidos. Todos os que querem viver a vida unidos com Cristo correm o risco de serem perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Mas quanto a você, querido irmão, querida irmã, continue firme nas verdades em que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Lembre, sabedoria para a salvação é somente pela palavra. E o texto adiante diz assim, né? Por meio da fé em Cristo Jesus a salvação, não é de outra forma, não é por esforço próprio, méritos pessoais, mas pela obra de Cristo. Pois toda a Escritura, aí vemos a utilidade da Bíblia, para que serve a Bíblia? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, muitos dizem, isso a Bíblia aí, né? Papel para quieto, cada um escreve o que quer, né? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Homens, profetas, evangelistas e apóstolos foram instrumentos na mão de Deus. Ou seja, o Espírito Santo colocou neles os pensamentos, as palavras que deveriam, né, usar. Ao mesmo tempo, usou e aproveitou o seu estilo, as características, as qualidades, então, de cada um desses instrumentos.
Ou seja, ele usou a cor da tinta da caneta para escrever o texto e acabou deixando então essas marcas também no decorrer da escritura. Ou seja, toda ela é inspirada por Deus e serve para quê? Para ensinar a verdade. Nós não levantamos o questionamento antes, sim, mas como saber nesse mundo o que é a verdade? Né? Nós tivemos um estudo também, né? Um dos primeiros aí de uma live, né? Onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, olhando agora o todo da Escritura, como saber o que é a verdade? Né? Pela Bíblia. Como saber o que é certo ou errado num mundo onde se ensina tantas coisas? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Como a gente sabe o que é errado, o que a gente deve condenar, né? O que a gente deve acertar na vida, fazer diferente? Como a gente sabe aquilo que a gente precisa corrigir? Qual é a maneira certa de viver? É pela Bíblia? É assim que a gente sabe. Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Por isso, né? Por isso, comentem sobre cada uma das virtudes mencionadas no texto. Agora olhando para o texto. Bom, nós comentamos aqui então que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Bom, eu acho que isso está bem trabalhado, né? Entre nós nesse momento. Mas seguindo adiante no próprio estudo, poderíamos falar bastante ainda sobre cada uma das partes. Mas destaco aqui a questão do amor, né? Esse amor verdadeiro que vem de Deus, que nos fundamenta para a vida. A partir de Deus, do amor de Deus, porque Deus nos amou primeiro, somos capacitados também para o amor e para amar. Amar a Deus e amar ao próximo. E poderíamos olhar para as epístolas de João, que falam bastante então sobre o amor. Mas o texto agora, adiante do estudo, diz: veneno da mente. Se alguém colocasse veneno na sua água e você soubesse disso, você tomaria assim mesmo? Puxa, essa é pesada, né? Com certeza não. Com certeza que não. O que é isso? De maneira nenhuma. Mas em relação à nossa mente, como procedemos? Permitimos que ela seja envenenada? Quantas pessoas talvez buscam envenenar você, a tua mente? Talvez com Deus, com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a tua família, talvez com o teu trabalho, com o teu dia a dia. Quantos te desincentivam, talvez, nas palavras? Quantos te envenenam? Você lembra assim, talvez se você pensasse assim, a última vez que alguém... e você percebeu assim que de fato estava te envenenando o coração, a tua mente. Você lembra disso? Como você pensou? Como você reagiu, diante disso? E como alguém pode envenenar a mente? Quando alguém vem e nos instiga a irmos contra aquilo que Deus orienta na sua palavra. Eu vou citar um exemplo. Com relação aos inimigos, pensar em vingança, por exemplo. Quando Jesus diz orar pelos inimigos e pelos que vos perseguem. Podemos pensar numa outra situação. Quando alguém te faz o mal, você sabe que talvez muitas pessoas elas vêm e dizem assim: olha, você deve fazer o mal também para esta pessoa, ou seja, te cobra nela, te vinga nela, não é assim? O mundo pensa assim: diz, olha, se alguém te pisa no pé, você pisa de volta, olho por olho, dente por dente. Essa lei já era conhecida nos tempos antigos, e pelos povos, e vocês lembram que o próprio Jesus usa dessas expressões e fala, ou seja, eram pensamentos do passado e que são pensamentos presentes hoje. Enquanto que Deus na Bíblia diz assim: vença o mal com o bem, desamor com o amor. Podemos pensar com relação à família. De repente, assim, você lá na tua família, você não se sente amado como gostaria, talvez pelos teus pais, ou pelos teus filhos, ou quem sabe pelo esposo ou pela esposa. Você acha que o amor deles não é o que deveria de ser e que eles não merecem o teu amor, talvez o teu cuidado, a tua dedicação. Talvez pessoas poderiam dizer: sim, mas então desiste da tua família, desiste do teu casamento, ou seja, te separa, ou seja, abandona essas pessoas. E o que é que Deus diz para nós com relação a isso? Podemos olhar já no exemplo do amor de Deus, o fato de nós
não merecermos o amor de Deus fez com que Deus nos abandonasse? Ou Deus nos ama sem nós merecermos? Se nós construirmos sobre o amor de Deus, ou seja, amarmos, ou seja, nos dedicarmos, mesmo que a outra pessoa não mereça, ou seja, motivados no amor de Deus. O amor de Deus não é uma boa motivação para você buscar amar o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos? Com certeza é. Ou seja, nós podemos fazer melhor, você e eu, né? Sem pensar na questão de mérito próprio, mérito do próximo ou não. Talvez da família, ou seja lá quem for. Eu não vou mais me importar e ajudar esse meu amigo, né? Ou essa amiga. Não é uma questão dele merecer ou não. E de fato isso é verdade. Talvez muitas vezes você e eu não merecemos o amor, o cuidado daqueles que nos são queridos. Talvez do esposo, da esposa, dos filhos, outros amigos. Talvez nem hora merecemos a consideração deles. Talvez você ache, talvez que seja forte também. Mas num certo sentido talvez seja esta uma realidade. Mas que o amor de Deus, do qual também não somos dignos e merecedores, seja a nossa grande motivação para amarmos também então o nosso próximo. E cuidado com relação ao veneno semeado. Bom, eu vou me afastar das pessoas. Olha, gente, lembremos assim de Pedro. É um texto que eu gosto muito, quando Jesus pergunta para os discípulos assim, diz assim: quem o povo diz que eu sou? Vocês lembram que as pessoas falavam sobre quem Jesus era? Puxa, os discípulos contaram muitas coisas. Moisés, Elias, algum dos profetas, né? E aí, o que acontece? Aí Pedro, de repente... aí Jesus pergunta para eles, sim, mas e quem vocês dizem que eu sou? Ele joga a pergunta para eles. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí Jesus disse para ele, muito bem, Pedro, essa resposta não vem de ti, essa vem de Deus, foi Deus quem te revelou. Ou seja, ele foi instrumento de Deus para revelar a mensagem, né? Foi Deus quem te revelou. E aí Jesus diz assim, pois é, gente, diante disso, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, isso é verdade, foi Deus quem revelou isso para vocês, então vamos lá. É preciso que eu morra, eu vou padecer, sofrer, morrer, né? Mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro chega perto dele e diz assim, vocês lembram o que Pedro disse? O que Jesus disse, o que Pedro falou e como Jesus reagiu com ele, né? Então Pedro, né, diz, Jesus, que isso nunca, que Deus não permita que isso te aconteça. Ou seja, é como que dizer, Jesus, desiste disso, que morte, o que morrer, nada, vamos tirar essas palavras de morte da nossa boca, né? Não, mas que Deus não permita que isso te aconteça. Mas Pedro não se deu conta que ali ele estava sendo um instrumento, né, do diabo. Ou seja, ele estava semeando veneno. Alguém que era muito amado por Jesus ali presente. Nos minutos ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro momento ele diz assim, Jesus, desiste de morrer. Que negócio, que morreu, coisa nenhuma. E você sabe que às vezes, até nos diálogos com relação à vida e morte na vida entre nós, muitas vezes nós, ou sobre quaisquer outros assuntos, num minuto podemos falar sendo instrumentos da revelação de Deus, ou ora, no outro momento, podemos ser instrumentos do diabo, onde mereceríamos também ouvir de Jesus, arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. É para nós pensarmos, não é o fato de alguém, por vezes, acabar se opondo, né, à verdade e semeando veneno, que isso justifica que a gente justamente se afaste justamente dessa pessoa, certo? Eu acho que é muito bacana essa compreensão. Lembrem, amar sem que a pessoa mereça. Não esperem o outro ser merecedor. Ame pelo amor que Deus tem por ti e pode ter certeza que cultivando o amor, nós vamos crescer no amor e no cuidado. Com nós mesmos, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Assim, quanto mais nos dedicamos no cuidado a nós mesmos, mais nós vamos nos amar, gostar de nós e com certeza isso vai ser bom para a nossa autoestima e felicidade. Quanto mais a gente cuidar do próximo, olha só, for um instrumento de Deus diante do próximo, mais nós vamos nos importar com ele. É como um exercício, né? É um exercício do amor ao próximo, mas nós vamos querer o bem dele. E assim por diante. Certo, gente?
Então vamos lá, Deus ajude a todos nós aí, que nós possamos crescer naquilo que Ele espera de nós. Então, com relação à nossa mente, como é que procedemos? Permitimos que ela seja envenenada? Ou nós estamos já, ou seja, aquele dispositivo de alerta, aquela luzinha do painel, né? Ela é acionada quando alguém busca nos envenenar e acaba sendo um instrumento para nos afastar de Deus, da igreja, das coisas de Deus, ou destruir nossa vida, família ou coisa parecida. Lembremos que o diabo não se cansa. Ele é um leão que ruge, procurando nos devorar. Ou seja, nos levar a cairmos nessa onda, nesses tempos de sofrimento também do mundo. Então precisamos estar alertas, atentos às orientações de Deus, certo? Aos mandamentos de Deus. Porque quando Deus nos dá certas recomendações, Ele quer que a gente tenha cuidado justamente e siga essas orientações, porque lembra, é freio, espelho e norma. Freio nos impede das más ações. Espelho mostra a nossa realidade e a necessidade de Jesus. Norma, os mandamentos também mostram o melhor caminho para sermos felizes. Salvos por eles não, eles nos condenam. Mas por Cristo nós estamos libertos da condenação da lei, somos salvos por Cristo, e a lei continua servindo e sendo muito importante como freio, espelho e norma, mostrando o melhor caminho para viver e ser feliz. E quanto mais seguirmos essas orientações, melhor para todos nós, né? E o texto então adiante diz assim: então é preciso tomar cuidado, pois os pensamentos influenciam as ações. Poderíamos citar algo. Alguém, de repente, começa a cultivar o pensamento, né? Começa a olhar, por exemplo, podemos pensar assim, né? Olhar para um outro emprego, um outro trabalho. Não que isso não possa acontecer ou seja errado. Quando vê, a pessoa vai querer aquele emprego, né? Agora podemos pensar uma coisa negativa, né? De repente, né, um homem, ao invés de olhar para sua esposa, sua mulher, começa a olhar para outra mulher, né? E vai olhando, e vai cultivando pensamentos. Vai chegar um momento que ele vai querer se separar da sua mulher, né, para estar com essa outra mulher, talvez até fazer loucuras. Pensemos justamente nisso, ou seja, os pensamentos, então, eles influenciam as ações. Eles acabam se incorporando ao ser, ao caráter. Elas acabam determinando os princípios, conceitos e valores. Por isso a palavra de Deus precisa estar presente na tua vida e na vida da tua família. Então, como você está usando a palavra de Deus, como a tua família, os teus filhos estão fazendo uso da palavra, o quanto se lê a Bíblia ou não se lê, ou seja, ela precisa estar bem presente na nossa vida. Isso é claro e não há dúvidas com relação a isso. Portanto, é a partir disso que se cumpre o que o texto diz adiante. Pensamentos saudáveis guiados pelo Espírito Santo. Eles impedem pecados e levam à prática do amor a Deus e do amor ao próximo, eu acrescento aqui. Para isso é preciso focar nas coisas de Deus, permitindo que elas ocupem a nossa mente. Que as coisas de Deus, as palavras e promessas de Deus, ocupem a nossa mente. Já pensaram? Hinos, né? Talvez você já tenha se pegado cantando durante o dia, ou sai do momento do culto, mesmo do estudo aqui, depois aquele hino fica lá martelando na tua mente e você canta e canta e canta e repete, né? Eu sei de alguns da Congregação Cristo que já contaram isso, eu sei que outros também, de repente, ficam com aquele hino cantando e cantando e cantando. Ou seja, é muito bacana isso. E claro que tem pessoas, às vezes, que ouvem músicas que não deveriam, e aquilo toma conta do coração, e eles ficam cantando e cantando, talvez, quem sabe, baixarias e ofensas, desamor, né, e entre outras coisas. E que bom, né, nós termos na nossa mente, quem sabe, textos bíblicos, até versículos bíblicos, hinos, né, e cantarmos, louvarmos a Deus e orarmos assim cantando, e isso ficar ocupando a mente e o nosso coração. Então, focar nas coisas de Deus, permitir que elas ocupem o nosso pensamento, isso é ótimo. O autor do estudo ele levanta uma outra questão, lixo na mente, e menciona aqui a Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Você conhece a Orla do Guaíba, em Porto Alegre? Né? Eu tive o privilégio de conhecer muitos anos atrás, né? E conhecer também, né, agora, ou seja, reconhecer essa Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Ela foi revitalizada, né? E hoje milhares de pessoas a frequentam
Agora, na pandemia, eu acho que não, né? Se tem gente andando lá, acho que é mais de máscara mesmo, né? Mas o normal ali que muita gente frequenta a orla do Guaíba, ela está muito linda, né? Eu não gosto mais da parte final ali, né? Lá tem um estádio lá, né? Não sei, acho que ele vai acabar caindo naquele rio lá, não sei, né? Brincadeiras aí com os colorados, aí não faz mal um pouquinho também, né? Mas ali tem a orla bonita, e aí muita gente caminha naquela orla e corre, anda de bicicleta, pratica esportes, toma sol, programas de muitas famílias com muitas crianças, né? Aqui em Lajeado a gente vê isso, muitos gostam de fazer isso ali na Univates, né? Na universidade aqui de Lajeado, né? Ali tem lugares bonitos, muitas calçadas, muito verde, ou sentar à grama, ou caminhar nas calçadas, ou andar, né? Nós temos o Parque dos Dique também, que em alguns horários é muito bom, né? Alguns é desrecomendado, né? Infelizmente, mas em alguns horários é muito bom também para esse tipo de programa, né? Então, na segunda-feira, no entanto, são retiradas, agora vejam só uma coisa, né? Na segunda-feira, no entanto, são retiradas toneladas de lixo que fica jogado por toda parte, se referindo então à orla do Guaíba. O brasileiro não é colaborativo nesse quesito, apesar de existirem latões de lixo por toda parte, né? Aí uma outra questão que o autor do estudo diz, na Copa do Mundo da Rússia, mais uma vez se viu o bom exemplo dos japoneses, que após os jogos da sua equipe recolhiam o lixo, deixando o estádio praticamente limpo. Imagine agora se você deixasse o lixo acumular em sua residência e se ele começasse a cheirar mal. Por exemplo, se ninguém na tua casa recolheu o lixo, né? Aquilo ali fica acumulando orgânico, né? Quem sabe nos banheiros ou mesmo ali na pia, junto à cozinha, outros lugares, e ninguém dá um jeito nesse lixo. E aquilo começa a cheirar mal, né? Aquilo começa a incomodar, né? Ou seja, se esse lixo não for resolvido, né? Não for encaminhado, e a gente vê que bom, eu fico feliz que aqui ainda na região da Univates e tudo ali, acho que não é tanto esse descuido assim como acontece na orla do Guaíba, eu acho que é menos, pelo menos um pouco menos, né? O Gabriel que está aqui me assistindo, ele balançou a cabeça, meio não, né, pondo em dúvida essa questão aí. Mas, enfim, acho que é algo para a gente pensar, né? Que essa questão do lixo, e para muitos, né, o lixo também é fonte de renda, é de sustento, e a gente vê isso aqui em Lajeado. Temos membros da congregação também que trabalha com reciclagem, né, o Jaime Eberhard, né, certo? E aí tem outros também aí que, né, que usam e encaminham o lixo, né, que é fonte também de renda, transformam o lixo em algo, né, ou seja, aproveitam bem ele. Bom, seguindo adiante no estudo, aí na página 59, diz: pesquisas apontam que mais de 90% dos motivos que deixam as pessoas preocupadas não são reais, mas são imaginários, que nunca irão acontecer ou que dizem respeito a situações fora do controle das pessoas. A mente é sempre muito fértil para imaginar situações até descabidas. Por exemplo, é uma história que eu gosto de contar, talvez alguns de vocês já ouviram ela, né? E eu sei que alguns já ouviram. Diz que uma vez uma netinha perguntou para o vô, né, o que mais fez o vô sofrer na vida, a neta perguntou, né? Aí, né, o vô respondeu para a neta: olha, minha netinha, né, o que mais me fez sofrer na vida foi as coisas que nunca aconteceram, né? Quais foram as coisas que mais já te fizeram sofrer na tua vida, querido irmão, querida irmã? Talvez você tenha que concordar com esse vô que disse: olha, as coisas que nunca aconteceram. Isso quer dizer o seguinte, que a gente se preocupa mais com aquilo que pudesse acontecer e que nunca vai acontecer do que talvez com aquilo que esteja de fato acontecendo. Porque a mente fértil, né, ou seja, pilhada, começa a imaginar muitas coisas e pior, isso pode até fugir do nosso controle. E aí a gente vê que a questão da mente, né, fértil, pode imaginar situações descabidas, absurdas. E pior, né, isso pode fugir do nosso controle, por exemplo, você não conseguir mais dormir de noite. E quantas pessoas hoje não conseguem mais dormir de noite?
Talvez alguém pense, o pastor está contando o que está acontecendo comigo aí, né, da congregação Cristo. Sim, mas talvez esteja acontecendo contigo, mas será que é só contigo que está acontecendo isso? Sabe aquela mania nossa de achar que é só com a gente, né? Talvez no culto tenha acontecido já com você, quando de repente o pastor está dando uma mensagem, né? E aí você diz, não, hoje o pastor, ele puxou essa mensagem para mim, esperou vir na igreja hoje e está debulhando, está aproveitando, está me chamando a atenção. Mas que bom que a palavra ela vem para nós, para o nosso coração. Mas quantas vezes, quem sabe, já aconteceu com você, de você perder o sono e não saber nem por que direito? E sentir aquele aperto no peito, né, no coração, e sem saber entender direito por quê. A questão é a seguinte, ou seja, tem coisas que fogem do controle consciente nosso e vão lá para o nosso inconsciente e começam a nos tirar a paz, né, do coração, né, tirar a nossa alegria de viver. E aí, por isso é muito importante aquilo que a gente cultiva na nossa mente, tá certo? Então é preciso ajustar a mente à luz da palavra de Deus continuamente, cada dia. Eu não consegui bem hoje, hoje eu pensei muito que não deveria, hoje eu me incomodei demais, e assim por diante. Ou seja, ajustar a mente à luz da palavra de Deus, conforme recomenda então o apóstolo Paulo. Desfocar dessas coisas ruins, lembrar que quanto mais a gente alimenta a mente da gente com coisas ruins e talvez coisas erradas, mais talvez frágil a gente fica, né? Talvez mais a gente sofre, talvez por muitas coisas que também não deveríamos. E claro que dentro do contexto que nós vivemos, talvez somos empurrados para isso. Em que contexto? Por exemplo, agora o contexto da pandemia, do Covid-19. Certo? Quantas pessoas, né, talvez ficam aí atormentadas, apavoradas, né? Eu soube de pessoas até que não deixaram de usar máscara nem dentro da sua casa. Ou seja, estavam com medo, até usando máscara dentro da sua casa. Digo para vocês, é um grande exagero, né? E a falta de oxigênio, excesso de gás carbônico também podem estudar, traz problemas. Então a gente precisa ser ponderado com relação também a essas ações. Então não há esse risco, certo? E aqui, né, em Lajeado também se viveu bastante. Talvez você aí na tua cidade ouviu bastante falar de Lajeado, né? Até nós estamos pensando em trocar as placas dos carros, aí botar, né, Brasil, né, e tirar Lajeado, para nós não sofrermos aí quando sairmos do município depois. Brincadeiras à parte aí, certo? Mas com certeza aqui, né, existem altos números e com certeza que muitos tiveram, né, o Covid-19, mas graças a Deus estamos em outra fase, né, onde empresas podem trabalhar, voltar, né, ou seja, não existe isso. Até aqui no Rio Grande do Sul, Lajeado poderia começar a trabalhar primeiro, né, comparado a outras cidades e voltar à vida normal, escolas, não ter as mesmas leis para todas as regiões do nosso estado. Olha que interessante, né? E também isso é um comentário com relação às leis, né, que estão sendo colocadas, né, sobre o nosso estado e também sobre as cidades. Mas, dizendo assim, nós estamos contentes, até pensando com relação a isso, né, estamos com possibilidade de logo retornarmos então aos cultos presenciais, né, algumas atividades sendo retomadas. Nesse final de semana, com certeza ainda os cultos serão online, né? Mas no outro final de semana aqui em Lajeado, então provavelmente, possivelmente já teremos, né, culto presencial de alguma forma aí. Claro, cumprindo normas e seguindo então cuidados que são ordenados também pelas leis, né, e pelos órgãos então responsáveis por tudo isso. E seguindo o texto então adiante também, né, nós queremos destacar então o seguinte, né? O próprio texto adiante diz assim, né? Então a palavra de Deus é tudo e é importante, lembremos isso, né? Então cuidar, não permitirmos o lixo tomar conta da nossa mente, porque a nossa vida acabará sendo um desastre, né? Acabará sendo muito complicado, tá? Reflexão, debate. Adiante, o que podemos fazer para evitar que a nossa mente fique cheia de lixo? Como é que está o teu celular aí? Tem muito lixo nele? Ou talvez
muitas coisas acumuladas aí, muitas bobagens aí no teu celular, quem sabe, né? Tem muito lixo aí para, talvez, quem sabe, pôr fora, né? Bom, podemos pensar aí, ou mesmo assim na nossa mente, né? Pensemos sobre isso. O que podemos fazer para evitar que a nossa mente fique cheia de lixo? Precisamos da orientação do Espírito pela palavra e a Santa Ceia, para jogarmos fora todo o lixo mental que nossa natureza corrompida insiste em deixar se instalar na nossa mente. Que nós temos a tendência natural de aceitarmos o lixo que o diabo, o mundo e a carne tentam nos oferecer ou nos empurrar, então, sobre nós. Então, precisamos da ação do Espírito Santo continuada em nós. É um trabalho que não conseguimos fazer sozinhos, ou seja, precisamos do Espírito Santo, né, que ele age em nós. Seguindo adiante, higiene da mente. A higiene da mente começa com arrependimento. Somente se arrependerá verdadeiramente quem fizer um autoexame na lei de Deus, ou seja, a lei como espelho. Mas não ficando apenas na intenção, é necessário mudar de atitude e seguir numa nova direção, que o Espírito Santo nos impulsione e dê forças, nos capacite, né? Além de pedirmos o perdão de Deus, nós buscarmos corrigir o que está errado, acertar o que precisa ser acertado. Em nossa casa costumamos separar o lixo, o que pode ser reciclado vai num compartimento. Bom, aí eu não sei como é que é em cada cidade ou na sua cidade, né? Ou seja, tem cidades que estão mais avançadas nisso e fazem isso melhor do que outras. Controlamos o conteúdo do nosso lixo, o mesmo precisa acontecer com a nossa mente. Então precisamos controlar o conteúdo que irá se hospedar em nossa mente. Muitas vezes é preciso fazer uma faxina, reciclar os conteúdos da nossa mente. É preciso colocar novos conteúdos em nossa mente que satisfazem a vontade de Deus. E cuidado, tem muito conteúdo, ou seja, muitos livros que são verdadeiro lixo. Certo? Então cuide, não leiam livros, por exemplo, que especialmente já vêm de seitas. Tem livros aí que usam textos da palavra de Deus e a partir, junto das verdades bíblicas, colocam muito lixo e veneno. Eu vou fazer referência aqui a muitos livros espíritas que fazem muito sucesso e são muito lidos, ou seja, vendem muito, infelizmente. O que acontece? Muitos desses livros têm muitas coisas boas e que são da palavra de Deus, mas tem muito lixo e veneno, interpretações erradas, divagações humanas, pensamentos humanos, que afastam justamente de Jesus. Começar, onde se vai contra a ressurreição, e se for contra a ressurreição, por exemplo, de Jesus, por que se usa a Bíblia e a palavra, então? É para iludir e para enganar, né? Porque o próprio Espiritismo, que é uma seita, não é uma religião, né? Cristã, é uma seita, ela vende muito lixo para as mentes das pessoas, e precisamos ter cuidado com relação a isso. Usa palavras bonitas, ou seja, busca chegar ao coração, chegar nos pontos fracos usando verdades bíblicas, e ora a Bíblia, mas ensina doutrinas e pensamentos contrários à própria palavra de Deus. Tá? E eu dei um exemplo, poderia dar outros exemplos aí. Então tenhamos cuidado, que tipo de literatura, ou que tipo de conteúdo a gente tem consumido na nossa casa. Tá? Indo adiante aí. Então, basta jogar o lixo fora e deixar a mente vazia? Não adianta apenas jogar o lixo fora. Então é preciso preencher o espaço com coisas saudáveis. Diz um ditado, uma mente vazia é oficina do diabo. Você já disse isso? Mente vazia, ou desocupada, ou vida desocupada, oficina do diabo. O apóstolo Paulo nos dá a recomendação certa do conteúdo então qualificado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá? Ou seja, isso edifica. Está de acordo com Deus, com a sua vontade, é para a glória de Deus, nosso bem do próximo? Bom, muito bem. Então isso me interessa. Não sendo isso, desculpa, não quero. Não, muito menos vou mandar para alguém outro. Muito menos vou encaminhar, quem sabe, para amigos. Tá? Então o mundo é uma verdadeira fábrica de oferecer de tudo que pode prejudicar a vida espiritual sadia das pessoas. Ou seja, o diabo, o mundo e a carne oferece de tudo para destruir a nossa vida espiritual, ou seja, tirar a nossa alegria e a felicidade, nos desestruturar no amor com Deus, por nós e pelo próximo.
Então Paulo também diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixem que Deus os transforme. Não vamos impedir Deus de agir, mas vamos agir em nós pela palavra. Ou seja, vamos oportunizar o Espírito a agir em nós pela palavra. Né? Então cada um precisa ter a sua Bíblia, ler ela e estudar ela para toda a vida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Alguns dias atrás eu dei uma tarefa para os alunos da instrução e disse o seguinte, olha, não, eu quero que vocês sublinhem os versículos na Bíblia. Copiam eles no caderno e sublinhem eles na Bíblia. Aí um aluno da doutrina disse assim, pastores, olha, eu não posso sublinhar na minha Bíblia. Eu disse, ué, mas por que você não pode sublinhar na Bíblia? Não, é que depois de que eu for confirmado eu quero vender ela. Eu disse, mas como assim você vai vender a Bíblia? Não, mas de que jeito? Não, a Bíblia é para toda a vida. Não. Eu quero ter o nome escrito na Bíblia. Eu quero ter o nome escrito na Bíblia e assim que nós nos encontrarmos e as aulas forem presenciais, eu quero ver os versículos sublinhados. Não vai ter jeito, não. Não vai poder vender, vai ter que estar o teu nome escrito, eu quero ver, e eu quero ver os versículos sublinhados. Veja só, né? Ou seja, não podemos abrir mão da palavra. Você precisa da tua Bíblia, precisa ler, precisa estudar. Você tem a tua Bíblia, você sublinha, você marca ela. E o ideal é quando ela está toda marcada, você arrumar uma outra Bíblia e seguir fazendo a mesma coisa. Tá? Seguimos o texto. O plano de saúde da mente. O médico proctologista da Clínica Onco, Dr. Rafael Castilho, certa vez nos disse que existem 3 coisas que são imprescindíveis para salvar vidas. O capacete do motoqueiro, o cinto de segurança, e a colonoscopia para pessoas com mais de 50 anos. Esta última livra de câncer do intestino, disse esse médico. Esse colega pastor, ele enfrentou o câncer também com a sua esposa, que graças a Deus, ela fez cirurgia, hoje está tudo bem, ela superou e venceu o câncer na bênção de Deus. Então existem 3 coisas que salvam a vida da morte eterna. Bom, vocês viram a opinião de um médico com relação a alguns procedimentos ou exames. Agora, com relação à vida eterna, 3 coisas: a palavra, o batismo e a Santa Ceia, os meios da graça. Não há outro plano de saúde espiritual. Somente esses qualificam nossa mente, tornando-a saudável do gosto de Jesus. Talvez planos de saúde, tem o SUS, que é o comum para todos nós. Talvez alguns tenham algum plano privado, e talvez se põe como meta, um oncologista, o proctologista, coloca algumas coisas como imprescindíveis. Talvez se a Marciane aí, fosse falar sobre a alimentação, nutricionista, também está aqui no estudo, então ela ia também colocar algumas coisas em termos de alimentação como essenciais. Agora, olhando agora justamente a questão do lado espiritual, também, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, não tem outro plano, tá? Não tem outra forma. Como é que as pessoas podem ficar melhor e mais fortes aqui no mundo? Como é que as igrejas podem ficar mais fortes e firmes? Palavra, batismo e Santa Ceia. Como é que você pode ficar melhor? Palavra, batismo e Santa Ceia. Batismo uma vez só para toda a vida. E aí a palavra e a Santa Ceia continuamente para o Espírito Santo agir. Não tem outro plano. Se vamos a um restaurante e descobrimos que a higiene do local não é adequada, nos afastamos, temendo ser contaminados, talvez com alguma bactéria nociva. Chegar num restaurante onde é que de repente os alimentos são suspeitos, ou de repente não tem uma higiene adequada, você vai lá novamente. Podemos então ter cuidados com relação, então, à questão da saúde espiritual. Pensemos com aquilo que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração. Então o apóstolo Paulo, um modelo a ser seguido. Sem dúvida o apóstolo Paulo, após a conversão, foi exemplo de vida para muitos, um verdadeiro filho de Deus. Paulo é alguém para quem devemos olhar e imitar. Cumpriu com dedicação o alvo do seu chamado, marcando a vida de muitos. Aliás, certamente continua marcando através de suas cartas pastorais, que jamais serão inválidas, muita gente, a você e eu também aí, Então foi com propriedade que ele exclamou: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Então qual é a recomendação de Paulo apresentada? Então também
então no versículo que nós temos aqui, o versículo 9, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto nas minhas palavras como nas minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Que o Espírito Santo nos ajude a pôr em prática, que o Espírito Santo preencha nossas mentes de coisas boas, para que nossas ações sejam melhores, para a honra e glória do nosso Deus, melhores na igreja, melhores na família, na tua família, melhor também na sociedade e no mundo que a gente vive, que as nossas atitudes sejam melhores. E que todos, saído nesse período de pandemia, Covid, quem sabe isolamentos, possamos todos sairmos melhores, né? Fortalecidos de que Deus é maior que tudo, que a família é uma dádiva, uma bênção de Deus, né? E que nós todos somos muito importantes uns para os outros, inclusive, né, o abraço, o carinho, o cuidado, a atenção, né, um do outro. Não é verdade? Quem sabe quanto você deve sentir falta, talvez, do abraço, do carinho, do cuidado dos teus irmãos e irmãs na fé. Não é verdade? Talvez até no início vamos ficar um pouco estranhos ainda quando nos encontrarmos publicamente. Estranhos por quê? Porque talvez não vamos poder nos abraçar assim como já somos acostumados a fazer. Por outro lado, eu já disse para muitos, que bom que quando tivemos oportunidade, nós nos abraçamos muito, não é verdade? E gostamos de fazer isso, especialmente na saída da igreja. Eu lembro dos muitos abraços, né, dos muitos cumprimentos sempre, dos irmãos, das irmãs. Lembro carinhosamente, com saudades, e com certeza posso ainda sentir o abraço de cada um de vocês. Mesmo aqueles aqui que hoje nos visitam, que há muito tempo talvez eu já não pude abraçar. Ainda eu sinto no meu coração, né, o abraço, o carinho de cada um, então, dos membros aí da congregação, Cristo de Lajeado, e aí outros irmãos e irmãs que também a gente conhece, tem um carinho grande, uma história juntos. Eu sinto ainda esse abraço e é bom demais sentir isso. Isso a gente guarda no coração e é para a vida, né, e é maravilhoso, certo, gente? É que nós possamos então preencher a mente com essas coisas boas, né, e tudo aquilo que contribua para a honra e glória de Deus, o nosso bem e o bem do próximo, e essa paz de Deus vai prevalecer sobre nós, tá? Então, no início eu coloquei que esse texto de Filipenses é um dos melhores para orientar cristãos em questões delicadas. Quais são, né, essas orientações, no seu entender? Né? O texto fala de literatura e programas de TV. Podem ser tremendamente nocivos para a nossa mente. Afastar-se deste significa proteger a mente? Tem conteúdos que sim, tem programas que sim. Talvez outros a gente aproveita, assiste, olha o que tem de bom e, né, trabalha entre os presentes aquilo que tem de ruim. Ou seja, podemos... Bom, se a gente olhar, né, pensar em termos de televisão, talvez não poderíamos nós olharmos nenhum filme mais, não é verdade? Porque sempre alguma coisa vai ter que nós não vamos concordar. O que vai ir contra a palavra de Deus, certo? Mas aí o que a gente faz? A gente, né, claro, seleciona filmes ou programas, né, protegendo a mente, e isso é importante. Tem horários, né, e programas que não são bons para os cristãos assistir. Há filmes que não são recomendados, nem para maiores de 18 anos e nem para pessoa nenhuma, né? Então pensemos nisso. Ou seja, tem muitas coisas que não edificam. Ou seja, que talvez semeiam muitas coisas ruins. Então é importante conversar e falar sobre isso. E eu gosto de olhar também, às vezes, desenho animado. Não sei, você também talvez goste, né, olhar desenho animado. Até nos desenhos animados, a gente precisa estar atento com relação àquilo que os nossos filhos vão assistir. Que tipos de programas nós vamos permitir, incentivar eles a olhar. Porque ali são ensinados conceitos, valores, uma série de coisas. Precisamos estar, de fato, atentos. Então, hoje também, nesses tempos, a gente vê que a família tem uma responsabilidade com a educação dos filhos. Feliz aquele tempo em que os filhos podiam estudar na escola da própria congregação confessional, onde se respeitava a palavra, estudava a Bíblia. Eu lembro aqui de congregações nossas aí que tinham escolas e aonde se zelava muito por isso, né? E os pais definiam sobre o ensino dos filhos até na escola. Bom, isso infelizmente muito nós perdemos com relação a isso. Né? Até a questão do cuidado daquilo que queremos que os nossos filhos aprendam na escola. Isso ainda precisa ser melhorado, ou seja, recuperado, né? Até a questão
do controle e cuidado sobre aquilo que queremos que os nossos filhos aprendam e sejam incentivados, certo? Ou seja, tem muito lixo que é empurrado, porque alguns que se acham doutores e mestres, né, nos pensamentos talvez humanos, ora, insistem nestes caminhos contrários e errados e acabam destruindo muita gente e levando muitas famílias e jovens para caminhos errados que não deveriam ir. Ou seja, tem muita gente autorizada, né, graduada, ensinando muito lixo e vendendo muito lixo por aí também nas universidades e escolas do mundo inteiro. É uma preocupação, né, é um compartilhamento também de uma preocupação que infelizmente nós percebemos aí e que está em evidência. E indo adiante o texto, então qualquer mudança na vida precisa começar na mente, ou seja, de que forma a mente determina como nos sentimos e influencia nossas ações. Lembremos que aquilo que a gente vai cultivando na mente, aquilo se incorpora ao nosso ser e eu ouso dizer ao nosso caráter. Por exemplo, se alguém assiste programas onde só se fala bobagem, ele vai começar a falar bobagem. Com o tempo ele vai começar. A não ser que ele esteja muito seguro disso, né? Aí tudo bem, é mais tranquilo, né? Tá? Então acho que esse alerta foi bem dado no estudo também nessa noite. Paulo recomenda então colocar em prática o que ele está ensinando. É possível fazer a vontade de Deus sem levar em conta o que Deus deseja para nós? Não, não dá. Por que mudar parece ser tão difícil? Onde começa a mudança? E quem a opera de fato? Lembremos, tem coisas que fogem de nós. Nós não podemos fazer alguém crer, nem seguir a palavra de Deus, as verdades de Deus. Mas podemos ensinar e ser um instrumento para levar a palavra. Quem pode pôr a fé, conservar a fé, levar a fé a produzir frutos é o Espírito Santo. Certo? Então, oportunizar para que ele, de fato, trabalhe sempre no nosso coração. Porque, bom, se nós não fôssemos pecadores, nós não iríamos morrer nem ficar doentes. Não correríamos risco nenhum. Mas o fato de nós continuarmos sendo pecadores, apesar de cristãos, né? Simul justus et peccator, uma frase latina muito conhecida na Reforma, e presente, somos ao mesmo tempo justos em Cristo, mas infelizmente pela nossa natureza continuamos sendo pecadores, ao mesmo tempo justos e pecadores, né? Infelizmente é a nossa realidade. Mas mudar, por que mudar parece ser tão difícil? Tem coisas que fogem de nós, ou seja, só pelo Espírito Santo, lembrem isso. Eu não posso fazer alguém crer, mas eu posso levar a mensagem para a pessoa. Não posso mudar a vida de alguém, mas ser um instrumento para ensinar, para levar a mensagem, um instrumento para levar a palavra. Isso eu posso e você pode também. Um semeador do Evangelho, semeador da palavra. E que bacana, alguns aí também, nessa noite, até compartilham o estudo, né, abrem salas aí para que mais pessoas, amigos seus, possam participar também até do estudo bíblico aqui nessa noite. Que bacana, né? Então, Paulo diz que para mudar efetivamente é preciso mudar o jeito de pensar. Você concorda com isso? Lembremos isso. Acho que é uma reflexão fantástica, né, que nós tivemos aí então nesta noite. E fico muito feliz que você esteve aqui, né, estudando então a palavra do nosso Deus. E nós concluímos então uma série de 7 estudos aí, estudando então Filipenses, né? E que possamos nós seguirmos, lembremos, com a força que Cristo dá. Lembra, você pode viver e ser feliz, né? Unido com Cristo você pode ser verdadeiramente feliz e pode enfrentar qualquer situação, tá? Nós continuamos a princípio, né, com os estudos nas quartas-feiras, então nesse horário. Então semana que vem você é convidado também a participar conosco. Então nós chegamos ao final do livreto do PEN, né? E estamos justamente, né, decidindo sobre, né, os estudos que se seguirão, né? Estamos falando sobre os mandamentos, né? Estamos especulando o fato de começarmos a estudar os mandamentos, fazermos estudos aqui online pelos mandamentos, ou também estudar sobre Apocalipse, né? O que você gostaria de estudar? O que você, se você agora pudesse dizer, não, eu gostaria então que nós tivéssemos estudos sobre os mandamentos. Ou, não, eu gostaria que estudássemos Apocalipse. É intrigante Apocalipse, hoje, né, se fala muito. Eu desafio você a pôr a tua opinião, pode pôr a tua opinião aí, né? Se você tiver condições para isso. Eu gostaria
Eu sugiro Mandamentos, tá? Eu sugiro Apocalipse, né? E aí no decorrer dos dias, bom estudo vai ter, é certo. Não vão estar escritos agora no livro, mas nós vamos dar sequência a estes e aí estaremos divulgando então a temática. É certo que tem estudo, a temática nós estamos definindo. E você pode dar a sua opinião, dar também a sua sugestão para o estudo, então, da semana que vem. Tá? Agradecemos a participação de todos vocês, almejamos uma abençoada noite a todos, sigam com Jesus, que bacana, Sara, né? Acompanhando o estudo, né? Também queremos aqui nesse momento destacar, né? A dona Verna Guitz está aí participando do estudo. Boa noite, dona Verna. O seu Elviro, o esposo, hoje está de aniversário. Olha só, seu Elviro, o senhor está de aniversário hoje, parabéns. Que Deus continue abençoando o senhor. Sinta-se abraçada aqui por mim, pelos seus irmãos na fé e da congregação luterana, aqui então de Lajeado. Receba um abraço carinhoso da família Guitz. Tem os Guitz lá de Maurício também, lembrei, né? O seu Elvir, né? Ele é irmão do seu Verno Guitz, lá de Dr. Maurício Cardoso. Um abraço, seu Elvir, né? Pelos seus 84 anos de vida, né? E também, né, o seu Turíbio Rodrigues, ontem estava de aniversário, parabéns, Turíbio, né? Um abraço, Turíbio, pelo seu aniversário também, muitos anos de vida. E nesse momento nós queremos falar com Deus então em oração, né? E queremos orar também pelos aniversariantes de hoje, tá ok? E aí finalizamos, né, também com a bênção e cantando um hino. Bondoso Deus, dá-nos o teu Espírito Santo para que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que nós possamos valorizar a tua palavra, o batismo recebido e a Santa Ceia. Queremos nesse momento te pedir, ó Deus, olha misericordiosamente para todos os que sofrem, talvez pela doença, pelo luto, ou talvez pelas dificuldades econômicas ou de relacionamento. Mova a todos no teu amor e na tua graça. Queremos também, ó Deus, de uma forma especial nesse momento final, te agradecer pelo estudo que tivemos, por cada um que esteve presente aqui, participando desse estudo. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que fizeste pelos aniversariantes, o seu Turíbio Rodrigues, que completou mais um ano de vida no dia de ontem, e também queremos te agradecer por tudo que fizeste pelo seu Elvir Guitz, que hoje então completa 84 anos de vida. Continue abençoando esses aniversariantes e os demais que aqui não são nesse momento mencionados. Nas suas mãos colocamos a vida, ansiedades, preocupações e sonhos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Certos o teu amor, cuidado e bênção hoje e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queremos finalizar o estudo desta noite cantando o Espírito de Deus. Já que agora, final de semana, era Pentecostes, cantemos o Espírito de Deus repousa em mim. Se você não conhece, não vai conhecer. Eu acho que você conhece sim. Cantemos. Cantem comigo. Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como rei Davi. Eu oro como rei Davi. Eu oro
neste momento final. Lembrando, semana que vem estudo bíblico, lembra? Não deixe de dar a sua opinião. Eu já vi que alguém disse, olha, eu quero Apocalipse. Muito bem, estudos bíblicos sobre Apocalipse, por que não? Né? Então tá, vamos pensando aí. Você pode dar a sua opinião aí também, não deixe de marcar a sua preferência, tá certo? E aí aquilo que a gente sentir, e a maioria a gente vai seguir, então, na semana que vem. Lembrando que amanhã nós temos reunião da diretoria, amanhã à noite, que vai tratar sobre muitos assuntos, e especialmente vai tomar decisões importantes, também caminhar com relação às atividades da congregação, com relação ao futuro, certo? Os meses que se seguirão. Que desafio! Que Deus abençoe a diretoria, né? E que pelo Espírito Santo sejam dirigidos àquilo que é da vontade de Deus. Culto, a princípio, no sábado, então, online, às 18 horas, e semana que vem, estudo bíblico, na quarta-feira, 19h30, né? Um abraço para você, abençoado descanso para ti e os teus queridos, fique com Jesus e fique bem. Receba o abraço, sinta-se abraçado no amor e na graça de Deus, e no amor de Deus abrace os queridos e seja feliz. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, por Jesus. Amém.